Você já pensou em copiar palavra por palavra de um texto de sucesso, um texto que você admira? Já fez isso? Já pensou em fazer isso? Bom, posso te dizer que Hunter S. Thompson fez exatamente isso com aquele famoso livro chamado O Grande Gatsby. E a partir dessa experiência, ele foi capaz de criar um estilo original de redação. Calma, fica comigo. Se você não é um redator, se você não conhece Hunter S. Thompson, se você não sabe o que caralhos é o Grande Gatsby, tá tranquilo, fica comigo que vai valer a pena. Eu quero desenrolar com você, a partir desses quadros aqui, uma ideia, um hábito pouco conhecido capaz de trazer originalidade para as suas produções, certo? Por quê? Porque a maioria dos iniciantes tenta criar algo novo do zero e assim eles travam, não é? Muitos, inclusive, têm um bom gosto, têm um bom, vamos dizer assim, feeling para bons conteúdos. E por isso eles têm uma expectativa muito alta sobre as próprias produções. Só que na hora de criar, né, na hora de começar a construir ali o seu conteúdo, o seu vídeo, o seu texto, eles travam, porque a sua capacidade de produção ainda não se equipara com a qualidade do seu vídeo, com a qualidade do seu, ou melhor, com a qualidade do vídeo que ele almeja fazer. Certo? Então, a prática que eu vou te ensinar aqui hoje, ela muda a forma como você pensa, como você cria e como você vende. E sim, você pode usar isso também para criar ofertas que convertem muito bem. Antes da gente avançar, te convido a entrar na minha comunidade conteúdo.org, o link está aqui na descrição. Você pode saber mais sobre técnicas como essa daqui que eu vou te ensinar hoje, com muito mais profundidade lá dentro da comunidade. Certo? Então, o poder de copiar com intenção. O que é isso, Wilson? Você tá falando pra eu copiar os caras, meu? Você tá falando pra eu copiar palavra por palavra? Como assim? Eu não quero plagiar ninguém. Vamos lá, vamos com calma. Eu não sei se você conhece, mas existe aqui na nossa vida, né? Existe na verdade, um livro escrito por esse cara aqui, esse jornalista, chamado Hunter S. Thompson. Essa é a capa do livro. E se eu não me engano, é a mesma capa utilizada no filme, que é estrelada pelo Benício Del Toro aqui. Excelente atuação lá atrás, um jovenzinho. E adivinhe você quem é esse cara? Você conhece esse cara? Esse cara é o Johnny Depp, também no início de carreira, interpretando o Hunter S. Thompson. E eu preciso te contar qual que é a ideia disso tudo, para você ver a maluquice, a toca do coelho que a gente vai se meter, mas que vai fazer todo sentido do mundo. Eu vou te contar, eu vou ler aqui para você, né, o que significa o enredo desse livro, Fear and Loathing in Las Vegas. Eu não sei se é assim que pronuncia, se perdoe aí o meu sotaque uruguaio falando em inglês. Mas o enredo do filme, cara, desse cara, o enredo do livro que esse cara escreveu é o seguinte, abre aspas, tratava-se de uma narrativa em primeira pessoa de seu alter ego, que viaja até a famosa cidade do jogo, né, Las Vegas, para cobrir uma corrida de motocross e uma convenção de promotores públicos sobre drogas, em companhia do bizarro advogado samoano Dr. Gonzo. Antes da viagem, os dois encheram o porta-malas do seu conversível vermelho com os mais diversos tipos de drogas: maconha, cocaína, LSD, éter, mescalina e muitas outras. O resultado foi uma busca esotérica do sonho americano e o livro, também ilustrado por Ralph Steadman, se tornou o maior sucesso de Thompson. Esse cara, ele criou ali uma cena, ele fez um sucesso lá nos Estados Unidos em meados do século passado e depois o livro ganhou vida através da atuação aqui do Johnny Depp com Benício Del Toro, onde o Johnny Depp era o próprio Hunter S. Thompson. E por que eu estou gastando toda essa energia para contar essa maluquice toda que é esse filme? Vale muito a pena ver se você gosta desses filmes cults, né? Eu tive a minha época de assistir filmes cults, que foi a época que eu conheci esse filme aqui. Vale muito a pena, é um filme legal, mas é esquisitão. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque esse cara, o Hunter S. Thompson, ele, ao escrever esse livro, inaugurou o que é chamado de jornalismo gonzo. Ele criou um jeito novo, um estilo novo de redação jornalística.
E eu não vou entrar nos termos aí seria aí fundo demais na toca do coelho, a gente não vai por esse caminho. Só que como esse cara conseguiu ser original? Como que esse cara, porra, no século XX, tendo aí, sei lá, quanto tempo de escrita, de jornalismo, como esse cara conseguiu inovar no século XX? Segundo o próprio, ele copiou à mão, palavra por palavra, o livro The Great Gatsby. Não sei porquê, não sei a razão porque ele fez isso, provavelmente porque ele gostava do livro, ele gostava da escrita do F. Scott Fitzgerald, e que, por sinal, esse filme, ele foi também aqui interpretado por um grande ator hollywoodiano, como você bem conhece, ao ver aqui, Leonardo DiCaprio. Ele era o protagonista. Então, olha que coisa interessante, né? Esse malucão aqui, ele conseguiu inovar ao copiar na mão, palavra por palavra, letra por letra, o livro. Essa é a técnica, essa é a sacada. Esse é o poder de copiar com intenção. Você não está plagiando nada, a ideia não é plagiar. Por quê? Porque você não precisa publicar a cópia, né? Que foi exatamente o que esse cara fez. Ele não publicou a cópia. Mas o fato dele se inserir no jeito de pensar do Fitzgerald, né, ao escrever The Great Gatsby, ele entendeu coisas que antes ele não entendia. Ele mudou a estrutura mental de criação dele ao ter essa experiência, percebe? Porque quando você... Cara, essa é uma experiência assim, muito satisfatória. É muito legal de fazer. Eu já fiz várias e várias vezes. Eu já vou mostrar aqui nos exemplos aqui de mais concreto para nossa realidade, né, de vídeo e tal. Não precisa ser livro, filme. Já vou te falar. Vale muito a pena você fazer. Pegue um escritor que você gosta e digite, palavra por palavra, letra por letra, o texto desse cara que você gosta. É impressionante, você vai ficar muito mais próximo do jeito de pensar, do jeito de criar desse cara. E foi isso que o malucão aqui fez. E aí ele conseguiu, né, ele aponta como uma das coisas que o fez ser original, desenvolver o seu próprio estilo. Aqui um breve parênteses, inclusive, para você que tá com o nariz meio torto, assim, falando, cara, não sei não, hein, Will, essa técnica aí é meio esquisita, e de repente você já tem os seus textos aí, você já produz alguma coisa. Vou te falar o seguinte, cara, se você não está satisfeito com a sua autoralidade ou a sua originalidade, com o seu estilo próprio, essa técnica é muito boa. Por quê? Além de você se aproximar e conseguir entender melhor um cara que tem um estilo próprio, né, ao copiar o hipotético texto desse cara, você também vai experimentar uma coisa muito interessante nesse processo, que é o seguinte: ao começar a escrever como a pessoa que você escolheu, muito provavelmente você vai perceber o uso de algumas palavras, ou o tamanho de algumas frases, ou a estrutura de apresentação, ou uma série de outras coisas que você discorda. Porra, eu não usaria essa palavra aqui. Eu não terminaria o parágrafo desse jeito. Eu não desenvolveria o texto dessa forma. Não é? Quando você está no modo leitor, simplesmente você curte o texto e tal, é uma experiência. Agora, quando você passa a digitar letra por letra, palavra por palavra, você se enfia dentro do texto, você se aproxima do modelo mental do cara que criou o texto, e assim você vai percebendo nuances que antes, na mera leitura, era muito mais difícil de perceber. Entende? Então, o que eu quero dizer, quando você percebe essas coisas do tipo, eu não usaria essa palavra, eu não faria desse jeito, etc, etc, é a sua própria voz gritando para você qual é o seu estilo. Dito de outra forma, é a sua própria voz falando, olha, o nosso estilo não é esse. Entende? Talvez não venha logo de cara e aponte, o nosso estilo é esse, mas o mero fato de você saber que não é alguma coisa, que o seu estilo não se parece com aquilo, porra, já te ajuda demais. Então é diferente de plagiar, não tem nada a ver com plagiar, você não precisa publicar as coisas que você está copiando na unha, certo? Falamos disso daqui, então vamos falar sobre a técnica do espelho, né, do Reels espelho aqui que eu fiz e que deu bastante certo, viralizou esse vídeo aqui sobre o Kanye West, o Kanye,
e outros também foram bem, onde eu simulei mais ou menos a mesma técnica. O que aconteceu aqui? Deixa eu te contar como que funciona essa técnica do espelho. Bom, eu acabei de falar nos últimos minutos que você deve copiar na mão textos incríveis que você gosta, certo? Para que isso te ajude a desenvolver uma forma mais original de escrever, de produzir. Trazendo mais para uma realidade mais dia a dia, assim, para uma coisa mais contemporânea e tudo mais, eu vou te contar o que aconteceu comigo e aí você vai entender perfeitamente porque eu estou fazendo esse vídeo, porque eu estou trazendo isso tudo para você e como essa técnica pode fazer milagre, tá? Eu queria fazer vídeos para o Instagram. E aí, dentro das minhas decisões ali, eu entendi que o modelo que eu ia fazer de vídeo era falando de frente para a câmera e depois eu ia jogar na mão de um editor que faria inserções, né? Faria aqueles cortes onde uma hora sou eu falando, outra hora aparece o Kanye West. Uma hora sou eu falando, aí depois vem uma outra cena, não é? Ele faria esse esquema. Beleza, entendi o modelo. Depois de ter entendido o modelo, eu precisava entender como que eu ia roteirizar a parada, como que eu ia de fato executar o vídeo, né? Qual que seria, como eu transmitiria o conteúdo principal do vídeo. E para mim tudo começa no texto, certo? Tudo começa no texto. E olha só que interessante. Qual foi o meu processo criativo? Eu falei, isso daqui, ó, o Word, o Google Docs, é onde eu escrevo meus textos. Qual foi o meu raciocínio? Eu pensei, cara, eu preciso ver como se parece no Google Docs um vídeo viral do Instagram. Eu quero ver como que é esse roteiro. Porque vendo esse roteiro, eu vou conseguir saber como fazer o meu roteiro. Porque uma coisa é a gente assistir, né? Aqui no caso eu estou modelando vídeo, percebe? Nos minutos anteriores eu estava te falando, né, para texto. Mas você percebe como se aplica também para outros tipos de conteúdo mais complexos, como vídeo, como áudio. Áudio é mais simples, né? Porque você pega a transcrição e vira texto muito fácil. Mas o vídeo, ele tem outros componentes. Ele é audiovisual, ele tem um roteiro, etc. Então, eu fiz o que eu chamo de uma certa autópsia. Eu comecei a destrinchar o conteúdo. Eu peguei vídeos que tinha batido mais de 1 milhão de visualizações no Instagram e eu comecei a desconstruir, desmontar esse conteúdo. Cara, qual que é a primeira palavra? Qual que é a primeira frase que esse cara usa? Como que ele faz a transição das cenas? Como que ele troca as cenas? Não é? Eu fui anotando isso. E eu tinha, em uma dessas anotações, eu tinha um exato roteiro. Esse daqui é o roteiro desse vídeo, né? Aqui do Kanye West. Opa, esse vídeo aqui do Kanye West. Mas eu escrevi na mão, transcrevi a fala de um desses vídeos, né? Na verdade foram de 2 vídeos que tinham batido mais de 1 milhão. Para quê? Para que eu visse no papel como se parecia. Então, o que eu observei? Eu observei que eram palavras muito simples, que as frases eram curtas, você não tinha praticamente uma frase que ocupava 2 linhas no Google Docs. Realmente, esse olhar de estético do texto estava me interessando. Então, eu fui fazendo algumas anotações, algumas observações, e eu escrevi esse roteiro. Aqui você vê o roteiro completo. Isso foi outra coisa que eu notei. Para esses vídeos curtos de 60 segundos, cara, não dá uma página de Google Docs. É muito curtinho. Percebe? Porque aí tem as trocas, as transições e tal, não sei o que. Tá aqui. Eu escrevi esse roteiro. E olha o resultado. 476 mil visualizações. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas eu aprendi. Eu me enfiei num jeito de produzir que essas outras pessoas tinham conseguido, tinham batido mais de 1 milhão de visualizações. Eu falei, cara, eu preciso pensar como esses caras pensaram. Eu preciso escrever como esses caras escreveram. Não porque eu estava copiando. Eu estava mais próximo. Era quase como se eu estivesse incorporando aquele criador de conteúdo. E aí depois eu peguei ali o que fazia sentido para o meu caso e escrevi um texto dessa forma. Percebe? Então, dessa maneira, a gente estuda de verdade. E aí, eu te falei sobre texto,
não é? Para você desenvolver essa sua originalidade através do texto. Eu te falei sobre modelar vídeo, por exemplo, um caso aqui concreto que eu fiz. Tem mais. Você pode fazer isso com ofertas, você pode fazer com qualquer coisa, não é? Você observa alguém que obteve o sucesso ou o objetivo que você deseja e você vai lá e escreve na mão, palavra por palavra, aquela oferta que você está modelando, ou seja lá o que for. Você traz e começa a desconstruir, desmembrar aquilo ali. Porque a gente vê, né, quando eu vejo o lançamento do fulano de tal, que tá indo super bem e tal, eu falo, caralho, que foda, não sei o quê. Só que hoje, assim, tipo, eu no lugar que eu tô vendo o resultado final. Eu não sei quais foram os processos ali. Então, para eu buscar ter um resultado parecido com o daquele cara, né, nesse exercício de modelagem, se eu falar assim, se eu tentar modelar direto o resultado final, eu vou ter muito mais dificuldade. Agora, se eu for desmembrando, né, no caso, eu vi um vídeo de mais de 1 milhão de views, fechado ali, pronto. Como que eu vou modelar isso de uma vez? É muito mais difícil, eu comecei a desmembrar, então eu peguei o roteiro, tudo que era a fala do vídeo, eu falei, tá, deixa eu pôr aqui. Tudo que é cena, eu coloco de outro lado. E aí eu fui quase como fazendo uma autópsia mesmo do corpo de um cadáver, né? Abrindo tudo e vendo assim por cima como que as coisas funcionam, certo? Então, para oferta, veja as ofertas que funcionaram no seu nicho, veja os pitch de vendas de pessoas que você sabe que vende muito. E comece a fazer esse processo. Repare nos gatilhos, né? E use isso como um molde mental para você ir desenvolvendo o seu. Atento às coisas que a sua voz interior grita, falando que, caramba, isso aqui eu não faria. Isso aqui não é a minha cara. É um indício de que o seu estilo próprio está sendo criado. Certo? Se você gostou das ideias desse vídeo, com toda certeza do mundo, você vai gostar da minha comunidade conteúdo.org, você vai gostar da mentoria individual que eu vou te dar, se você entrar ainda nas condições nas quais estão na comunidade disponível na data de publicação desse vídeo. Beleza? Então, a prática de copiar textos de sucesso não é um truque sujo, é um atalho de aprendizado usado por mentes criativas há décadas, séculos, que mesmo escritores aqui, ó, eu te mostrei,